Uma nova narrativa criada pelo governo Lula será vergonhosamente desmascarada nesse vídeo. E como você já está acostumado a ver por aqui, isso será feito com a apresentação de provas irrefutáveis. Você verá isso e muito mais no vídeo de hoje. Vem comigo. Antes de falar sobre essa nova mentira inventada pelo governo Lula, vamos dar uma passada pelos discursos feitos por ele nessa segunda-feira, porque neles teve mais narrativas e até Lula chamando ele mesmo de mentiroso. O primeiro discurso foi em uma cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida, no município de Magé, no Rio de Janeiro. O primeiro trecho que eu separei aqui já foi uma boa e velha hipocrisia. Porque no Brasil, você tem gente que tem carro que não precisa de carro. Você tem gente que tem carro que não precisa de transporte. Você tem gente que tem casa que não precisa de casa. Pois bem, seu Lula, o senhor e sua esposa compraram no início do ano passado, com dinheiro público, móveis luxuosos para o Palácio da Alvorada. Entre eles, um sofá de couro italiano de mais de 60 mil reais. Por acaso, o senhor precisava de um sofá de mais de 60 mil reais? Precisava que fosse de couro italiano? O senhor e sua esposa viajaram o mundo no ano passado, se hospedando nos hotéis do mais alto padrão, como, por exemplo, a suíte de 520 metros quadrados em um hotel em Riad, na Arábia Saudita, com diárias de cerca de 60 mil reais, pagas com dinheiro público, obviamente. Por acaso, o senhor precisava de 520 metros quadrados para passar a noite? Precisava de uma suíte que tem cerca de 10 vezes o tamanho dessas moradias que o senhor está entregando aí pelo programa Minha Casa Minha Vida? O senhor e sua esposa têm 74 funcionários à sua inteira disposição no Palácio da Alvorada, como foi mostrado por uma matéria do Diário do Poder, para garantir o máximo de conforto ao casal presidencial. São garçons, camareiras, mitre, cozinheiros, motoristas, pagos, é claro, com dinheiro público. O senhor precisa de todos esses funcionários? Pois é, seu Lula. O senhor não abre mão de nenhum dos luxos que são concedidos ao seu cargo e bancados com dinheiro do povo brasileiro, mas faz questão de criticar as mínimas comodidades a mais que um cidadão concede à sua família, como o próprio dinheiro. Diante disso, poderíamos até dizer que o senhor tem uma grande cara de pau. Mas não, vai além disso. É mau caratismo mesmo. Bom, vamos adiante no discurso, porque esse argumento era a base para o que Lula disse logo em seguida. Uma pessoa que tem um bom emprego, uma pessoa que ganha um bom salário, não precisa do governo. Não precisa do governo. Quem precisa do governo é o povo mais humilde desse país. É o povo que ao longo da história foi esquecido. É o povo que só é lembrado pelos políticos na época da eleição. Na época da eleição, o pobre é a coisa mais importante da face da terra. Precisar do governo não precisa mesmo. Um exemplo claro disso foi a ponte sobre o Rio das Antas, entre os municípios de Nova Roma do Sul e Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que havia sido destruída pelas enchentes e sua reconstrução havia sido orçada pelo governo do estado em 25 milhões de reais, com prazo de entrega para 2025. A população local, insatisfeita com a situação, se mobilizou para arrecadar dinheiro e conseguiram viabilizar a obra num prazo de 4 meses, com um orçamento de 6 milhões de reais. Engraçado, né? Quando não é preciso passar por aquelas burocracias impostas pelo poder público, quando não é preciso passar por aqueles superfaturamentos das obras públicas e ainda por aquele golinho pro santo, as coisas funcionam de maneira rápida e barata. Precisar? O povo não precisa, seu Lula, mas o governo existe e está aí, e nós pagamos os nossos impostos. Diante disso, a sua fala é um completo absurdo, pois o governo deve atender a todos os cidadãos brasileiros, sem distinção de sexo, raça, cor, religião, localização ou qualquer outra classificação que possa ser feita. E o absurdo é ainda maior pelo fato do senhor dizer que o pobre só é importante para os políticos nas eleições. Justo o senhor, seu Lula. Faz 3 dias que o seu querido G1 publicou uma matéria falando sobre os quase 2 milhões de brasileiros que foram excluídos do Bolsa Família após uma revisão feita pelo seu governo, por serem classificados como famílias unipessoais. Justo pelo seu governo, que luta tanto contra os valores da família tradicional brasileira. Será que cabe mais hipocrisia em uma fala só? Bom, para as famílias unipessoais do Bolsa Família, já que Lula não pode visitar um por um para tirar uma foto, não tem dinheiro. Mas para novas obras, onde ele pode aí sim cortar a fita e fazer um belo discurso, aparentemente está sobrando. Em Magé, ele não apenas prometeu para o prefeito um novo instituto federal na cidade, como ainda prometeu para quase todas as cidades do Rio de Janeiro. Quero lhe avisar, prefeito, que até 2026 você vai ter aqui em Magé um
Instituto Federal para você formar esses meninos, essa de Magé. E estou dizendo isso para você, porque eu quero vir aqui inaugurar um instituto. Quero vir aqui. Eu quero voltar a Magé para inaugurar esse instituto. Nós vamos fazer um aqui, vamos fazer um em Belford Roxo, vamos fazer um em São Gonçalo, vamos fazer um em Teresópolis, vamos fazer um no Complexo do Alemão e vamos fazer um na Cidade de Deus. Indo adiante, Lula nos presenteou com uma bela de uma cena. Vê-lo mentindo nós já estamos acostumados, mas vê-lo chamando a si próprio de mentiroso não é todo dia. Quando você tem profissão, as pessoas pegam a tua carteira, as pessoas pedem um currículo, pedem o teu telefone para te chamar. Quando você não tem profissão, o cara pergunta: o que você sabe fazer? Nada. Ah, de tudo um pouco. Tá mentindo, ninguém está fazendo de tudo um pouco. Ou sabe ou não sabe. Espera aí, vamos voltar um pouquinho no tempo. 14 de março de 2023. Eu prefiro um político competente do que um técnico. Porque o político entende um pouco de tudo e muitas vezes o técnico não entende de nada. O técnico tem que ter um chefe. E esse chefe chama-se o político, que tem competência para saber orientar. Porque o político entende um pouco de tudo. Ah, de tudo um pouco. Tá mentindo, ninguém está fazendo de tudo um pouco. Entende um pouco de tudo. Tá mentindo, ninguém está fazendo de tudo um pouco. Enfim, depois desse discurso em Magé, Lula foi discursar em Belford Roxo. E logo no início da sua fala, ele cedeu o microfone para a Janja dar um aviso importante. E eu não sei se vocês já sabem que faz uns 15 dias o governo federal distribuiu, presidente, nas farmácias populares absorvente para as meninas, as mulheres, as pessoas que menstruam terem dignidade menstrual. Pera aí, eu acho que eu não entendi direito. Para as meninas, as mulheres, as pessoas que menstruam... Se ela já citou meninas e mulheres, que outras pessoas são essas que menstruam? Mas vamos mudar de assunto antes que eu receba um processo. Vou deixar que Lula assuma a palavra. Uma cidade com 600 mil habitantes, uma cidade que tem um prefeito da qualidade do Vaguinho, que não teve medo dos negacionistas, não teve medo dos malucos e resolveu me apoiar. Não, pera aí, é isso mesmo que eu ouvi? Que não teve medo dos negacionistas, não teve nego dos malucos. Não teve nego dos malucos. Vaguinho não teve nego dos malucos, mas Lula pelo jeito teve, porque até hoje não esqueceu do tal maluco do qual ele tanto fala. Me parece que o maluco que governou esse país era um prado, ele não entendia nada, a não ser de falar bobagem, a não ser de pregar o ódio e a não ser de ofender os outros. O cara não entendia. O cara deixou morrer 700 mil pessoas nesse país, dizendo que o Covid era uma gripezinha. Ignorante. Um cara ignorante como ele jamais deveria ter chegado à presidência da República. Ele deveria ter ido para outro lugar e de lá nunca mais sair. Era isso que ele deveria ter ido. Mas, como naquele velho ditado, nada está tão ruim que não possa ainda piorar. Se os discursos de Lula foram absurdos, o que eu vou mostrar agora... Eu prometi para você que nesse vídeo eu iria desmascarar vergonhosamente a nova narrativa criada pelo governo. E agora chegou o momento. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ou seja, o responsável pela comunicação oficial do presidente, concedeu uma entrevista exclusiva ao Poder 360, que foi ao ar nessa terça, dia 6. Em determinado momento da conversa, Paulo Pimenta foi questionado sobre a tão comentada baixa audiência de Lula. Converse com o presidente. Live do presidente Lula, idealizada pelo senhor, teve lá suas 20 e tantas edições em 2023 e a gente sabe que a audiência ficou um pouco baixa. O repórter Matheus Maia, economizando meu trabalho, já lembrou no meio da pergunta a desculpa inventada por Paulo Pimenta para justificar o fato da audiência de Lula ser 20 vezes menor do que a de Bolsonaro, como o próprio Poder 360 havia mostrado em números ao fazer essa comparação. O senhor disse, já explicou isso várias vezes, que o senhor já foi questionado sobre isso, e explica que os algoritmos de hoje em dia não são iguais aos algoritmos que eram no governo anterior, em outros anos. Ou seja, não dá para comparar. O senhor disse, chegou até a dizer que é uma loucura comparar
uma live do Bolsonaro, por exemplo, de 2019, 2020, com Lula agora em 2023. Matheus Maia se referiu a essa fala aqui, quando Paulo Pimenta foi questionado sobre isso em uma entrevista ao UOL, algumas semanas atrás. A live, Carla, primeiro, né, eu acho que você fazer uma comparação de audiência numa tecnologia que é completamente distinta do que ela era 2 anos atrás, é uma loucura completa. Em seguida, mais uma vez economizando meu trabalho, Matheus Maia falou para Paulo Pimenta sobre a live recente feita por Bolsonaro, que destruiu completamente a narrativa inventada por ele, e finalizou fazendo sua pergunta. Só que aí, depois de eu ter dito isso, o Bolsonaro fez uma live e bateu lá 500 mil visualizações no mesmo dia. Aí eu queria entender, o que fazer para aumentar as lives do presidente Lula, se tem outros players ali políticos que estão conseguindo alcançar isso? Muito bem. Prepare-se agora para conhecer a nova narrativa criada pelo governo Lula. Matheus, veja bem, em primeiro lugar, me permite aqui uma observação, que nosso YouTube não é o nosso carro-chefe da divulgação das entrevistas e das falas do presidente. Nós, hoje, o nosso principal veículo é o Instagram, do ponto de vista da divulgação. Certo. Já que a audiência no YouTube foi ridícula, agora o carro-chefe é o Instagram. Mas calma, que ele ainda foi além. Então, se vocês pegarem e compararem o Instagram do presidente Lula, a repercussão do Instagram do presidente Lula, cada corte da conversa com o presidente, e compararem com o Bolsonaro, vocês diriam, o Lula cresceu não sei quantos mil% em cima do Bolsonaro. Mas por algum motivo, que eu não sei qual é, vocês escolhem o YouTube para comparar. Ah, então no Instagram Lula é um sucesso. Cresceu não sei quantos mil% em cima de Bolsonaro? Pois bem, ministro, vamos aos números. Comecemos pela comparação mais simples. O número de seguidores. Bolsonaro tem 25,4 milhões, enquanto Lula tem 13,1 milhões, praticamente a metade. Mas o número de seguidores não necessariamente representa a audiência, né, ministro? Então vamos fazer outra comparação. Vamos analisar o engajamento nas publicações, pegando uma amostra das 9 publicações mais recentes de cada perfil. Começando por Bolsonaro. A publicação mais recente, uma foto, em 2 horas tinha 88 mil curtidas e 1.300 comentários. A próxima, em 5 horas, tinha 208 mil curtidas e 12 mil comentários. A próxima, em 11 horas, tinha 247 mil curtidas e 5 mil comentários. A próxima, em um dia, tinha 129 mil curtidas e 7 mil comentários. A próxima, em 2 dias, tinha 92 mil curtidas e 4 mil comentários. A próxima, em 3 dias, tinha 122 mil curtidas e 3 mil comentários. A próxima, em 3 dias, tinha 111 mil curtidas e 3 mil comentários. A próxima, em 4 dias, tinha 232 mil curtidas e 8 mil comentários. E a última da nossa amostra, em 5 dias, tinha 85 mil curtidas e 3 mil comentários. Agora vamos pegar a mesma amostra do perfil de Lula, para ver esses tais não sei quantos mil% a mais citados por Paulo Pimenta. E para não dizerem que eu fui injusto, eu deixei de fora a publicação mais recente do perfil de Lula, porque no momento em que eu coletei esses dados, ela estava publicada apenas há alguns minutos e o engajamento ainda era muito baixo. Começando então pela próxima publicação mais recente, em 2 horas tinha 24 mil curtidas e 1.500 comentários. A próxima, em 4 horas, tinha 19 mil curtidas e 1.300 comentários. A próxima, em 10 horas, tinha 9 mil curtidas e 1.000 comentários. A próxima, em 22 horas, tinha 15 mil curtidas e 1.500 comentários. A próxima, em um dia, tinha 24 mil curtidas e 3 mil comentários. A próxima, em um dia, tinha 10 mil curtidas e 1.300 comentários. A próxima, em 2 dias, tinha 9 mil curtidas e 1.000 comentários. A próxima, em 2 dias, tinha 15 mil curtidas e 2 mil comentários. A próxima, tinha em 2 dias, 5 mil curtidas e 1.000 comentários. Mas pode ser que digam ainda que curtidas e comentários não são uma métrica justa, pois pode ser que a audiência de Lula seja daqueles que veem as publicações, mas simplesmente não interagem com elas. Ok, vamos analisar então o número de visualizações nos 9 vídeos mais recentes publicados por cada um. Bolsonaro, 2,4 milhões, 4 milhões, 1,5 milhões, 1,7 milhões, 2,4 milhões, 2,9 milhões, 3,8 milhões, 1,3 milhões, 8,8 milhões. Agora Lula, 31,1 mil, 414 mil, 399 mil, 241 mil, 242 mil, 335 mil, 399 mil, 310 mil e 340 mil. E aí, ministro? Cadê aqueles não sei quantos 1000% citados pelo senhor?
Se no YouTube, que não é mais o carro-chefe de vocês, a comparação já foi vergonhosa para Lula, no Instagram é ainda pior. E aí, qual será a próxima narrativa para justificar o fato de que a popularidade de Lula na internet é ridiculamente menor? Qual será a nova narrativa para justificar o fato de que a popularidade de Lula só é maior na apuração de votos feita pelo TSE? A mesma apuração em que, por sinal, dos 50 deputados federais mais votados no país, apenas 3 eram do PT, o partido de Lula, e ainda a melhor colocada era a 13ª, enquanto os do partido do seu opositor foram 16. Se somarmos a votação dos 3 petistas mais votados, e o senhor foi um deles, seu Paulo Pimenta, ainda não chega à metade do número de votos do deputado do PL mais votado, que foi Nicolas Ferreira. Qual será a próxima narrativa? No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.